Olá, Olá, Marabô. Bom dia. sim, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E você? Na paz. Hoje o tópico que nos pediram foi falar sobre a viagem astral. Tudo bem? Tudo bem. Nós estamos em uma constante viagem astral dentre os astros e informações sobre influências de campos vibracionais e manifestos de Deus. Mas a abordagem nesse orbe é uma abordagem um pouco diferente sobre um sistema de imersão psicológica e espelhos diante de tratamentos que os próprios guias e processos naturais ocorrem, entende? Ah, mas essa foi uma figurinha bonita, porque nós estamos num astro fazendo uma viagem astral. E nós somos astros também. Sim, sim. E quando Não, você pega na gostei. mão do amigo e vai passear na praia, você está em uma viagem astral em dois astros caminhando sobre um outro astro em comunhão natural. Oh, gostei. Muito, ficou lindo. Caíram um monte de fichinhas para mim. A questão é que a abordagem natural e sistêmica diante do grau de consciência e raciocínio não é essa. A viagem astral, a qual o tema foi sugerido, é a viagem que fazem em estados de sono, onde pessoas têm experiências e divagam essas experiências como verdades e como processos de imersão diante de camadas da própria Terra, levando a interpretações sobre medos e julgo diante da forma com que eles veem o mundo. E é interessante notar que existe um certo padrão como uma realidade imersiva, um jogo, ou seja, a data verdade absoluta sobre tal viagem astral inexiste a realidade do próprio orbe. Entende? E qual a diferença disso que denominam viagem astral e de um sonho, por exemplo? O estado de imersão, a quantidade do estado imersivo, a qual se colocam em um sonho interpessoal diante da imersão na sua psique e um estado imersivo externo, viagem astral. Ah, mas viagem quer dizer que você fala que a viagem astral que todo mundo fala não existe. Ela existe, assim como existe uma certa missão em um jogo, em um software. E qual é a viagem astral que você nos traz? É a viagem da vida natural que eu abordei no início. Compreende? Sim, e a viagem, bom, do autoconhecimento, porque se você trata aquilo então como uma realidade virtual, por assim dizer, onde você teve algumas experiências porque elas estão trazendo para você mais do que você é para se conhecer, então a viagem astral vai falar mais sobre você do que o que aconteceu lá fora. Exato. Dada a realidade diante dos espectros introspectivos e extrospectivos. A viagem astral é mais um tratamento do que um processo de diversão ou de desbravamento, como alguns abordam. Caso haja alguma dúvida, eu estou aqui. Nenhum conhecimento é fechado. Entendemos que tais abordagens diante das verdades que pessoas se agarram são um pouco contrativas e percebemos isso nos campos, mas como nossos outros amigos falam,
nós nos preparamos. E, inclusive, Entendi. Sim, inclusive tem algumas tradições, é porque a gente começa a ver a diferença das tradições e as diferentes interpretações, e aquela interpretação fala muito sobre a pessoa que teve Exato. aquela experiência, porque, por exemplo, nas tradições que eu tenho mais contato, a viagem astral é uma coisa que você faz você mesmo, manipulando o seu Merkaba, as suas frequências vibracionais, e você mesmo faz a viagem astral. Aliás, esse menino realizou um procedimento e realizava, depois o mesmo não viu mais graça. Ele saía do próprio corpo e via a realidade assim como ela é. A única diferença é que ele notava a formatação e expressão dos elementais diante do manifesto desse real. Fora isso, nada mudou. Ele parou. mas tem outras tradições, por exemplo, o que eu escuto de algumas tradições espíritas é que a viagem astral é uma coisa que você depende do mentor para fazer e você só faz se o mentor estiver lá com você, não é uma coisa onde o mentor te leva e você vê o mentor e tal. E como é o jogo? Como é um jogo? Não existe um tutorial, não existe Sim. uma coisa, digamos, faça assim, leia as instruções. Depende do jogo. Esse Tem jogo que conceito o tutorial é tipo, você começa a jogar e vai descobrindo como é. E tem jogos onde vem um personagem te contar como as coisas são. Tem jogos onde você passa por umas fasezinhas interagem mais com outros fáceis. seres e Sim. fala das situações, e depende da viagem astral também. Eu não estou dizendo que não existam processos onde as pessoas de fato têm e visualizam fatos. Não estou limitando que cerca de 92% das viagens são processos imersivos, sobre o qual é feito um tratamento. Não há verdades absolutas. Todo corpo consegue desbravar outras realidades diante da sua consciência e ponto de vista. Porém, como vocês mesmos falam, é pop, alguém que joga um jogo pop. Entende? Mas como diferenciar a viagem astral? É porque eu trato tudo como um jogo imersivo. Então, mas como você falou agora uma coisa que não se me bugou um pouquinho. Como diferenciar, então, o que tem uma certa realidade do que é um jogo, uma terapia imersiva? Eu trato tudo como terapia imersiva. O que é o que tem uma realidade fora disso? Fatos, não interpretação de fatos. Diante da própria consciência que entende e lineariza a sutilidade diante dos processos. Quem realiza sabe do que eu estou falando. Nem tudo, ou tudo, é uma realidade imersiva. Existe o próprio real. O que é imersivo é a interpretação que você dá diante dos fatos. Mas se o universo é mental, o real é nada mais que uma realidade de consenso que a gente co-constrói. Diante das diretrizes individuais sobre interpretações pessoais. O que eu estou dizendo é que existe uma expressão do próprio físico e da realidade. Dentre essa realidade que nós podemos dizer que é uma realidade mental imersiva, existem outras nuances e dissonâncias diante das interpretações sobre contextos dos quais as pessoas passam em realidades diferentes, imersivas e propositais, aonde existem tais tratamentos. Agora, entender que tudo é imersivo e usar disso uma ferramenta de autoadaptação e confortabilidade de si mesmo é um processo que também faz parte de tal terapia, mas não é o consenso ou parte abordada nesse assunto.
No futuro iremos conhecer, como nós mesmos dissemos, consciência. Entende? Estamos abrindo muito o conceito de viagem astral e fugindo do conceito de sonhos e imersões. Então, é, hum, é porque, bom, do jeito que eu via, tem o sonho lúcido, que é onde eu me percebo sonhando. Tem, Exato. Quando você se coloca dentro de um processo dentro da sua psique, de autoanálise, de processo de experimentação. sim, e tem o sonho lúcido, onde não só me percebo sonhando, mas eu percebo que eu consigo mudar aquele sonho, eu consigo mudar aquele ambiente, eu consigo plasmar coisas, tem uma certa interação com aquele ambiente, mas ainda tem esse aspecto de sonho, tem um aspecto muito mais de realidade virtual imersiva consciente. Dentro do seu, vamos dizer, dentro do seu servidor pessoal. Isso. E aí já começa a parte do que eu chamaria mais da projeção astral, da viagem astral, onde é como se eu fosse para um servidor mais coletivo, interagir com outros seres que ali estão, e eles têm o que eu vou dizer, eles têm um comportamento ou uma característica de parecer que aquilo, que são realmente seres, não é apenas uma coisa de realidade virtual, de personagem inteligente artificial, digamos assim. Sim, mas você pode pegar um lapso da realidade diante da percepção e da bolha de cada um e desenvolver esse contexto em uma realidade que é receptiva às suas ações e dão contra-respostas diante de um certo padrão de comportamento já detalhado pelos registros computacionais. A tecnologia atual imita tais propostas, porém é altamente praticado do que vocês chamam de viagem astral. Agora também há o procedimento onde consciente você sai do seu corpo e desbrava processos não imersivos propositalmente. É isso que eu disse no início. Entende? Não Não, dá mas para eu tô dizer que ainda tudo tendo. é assim. Eu estou tendo dificuldade de diferenciar o processo imersivo do que não seria imersivo, porque, por exemplo, mesmo quando consciente, eu saio do meu corpo, eu vou lá para a França, sentar lá debaixo da Torre Eiffel, e confiro isso, eu confiro a temperatura que estava lá, como estava o tempo, para um monte de coisa, aí eu volto e confiro se realmente estava assim naquele momento, naquele lugar. Mas, porque não deixa de ser um processo imersivo. O que não seria um processo imersivo? Essa parte aqui está confusa para mim. Isso não é um processo dentro do que nós estamos abordando como realidade alternativa imersiva. Um programa. Matrix. Por que não? A Vera disse para usar como Matrix. Por que não? Porque foge à proposta dos seres e das coroas, das propostas individuais sobre os quais os seres passam por tais experiências. É o que você chama de fugir como não dual. Kalunga mesmo diz. Você foge para a imersão total de todos diante de uma realidade conjunta. Nós estamos falando de uma viagem diante de uma realidade unitária, sobre uma imersão unitária, uma experiência individual, aonde todos os padrões e reações são contra-reações de padrões já determinados. Experiências de autoconhecimento. Entende?
Sim, e aí vem a parte mais coletiva também, de quando se pergunta a experiência de autoconhecimento, ela, ela é de quem? Exato. Podemos usar o exemplo do filme. Dentro da realidade a qual eles se colocam, dentro da curva de imersão da realidade Matrix, a base de dados é real e o conceito de irrealidade é quase que não abordado. Mas diante do despertar, segundo eles se deparam com uma outra realidade, que de fato são os fatos e contextos daquela proposta. Quando você entra numa viagem astral condicionada, pré-determinada, colocada pelo seu grupo consciencial, pela sua bolha, você se conecta a uma proposta imersiva, pré-determinada, como um treinamento, como um tratamento, como uma proposta. Os sonhos que esse menino diz que tinha podem ser abordados como uma viagem astral, onde ele tinha treinamentos de manter a linha em equilíbrio. Não manter a mesma linha iria contorcer a realidade e fazia com que tudo ficasse muito feio. Cada vez ele ficava mais tempo sustentando aquela realidade. É um software de treinamento imersivo para treinamento e não para tratamento. E é isso que nós estamos abordando aqui e agora. Mas esse conceito de realidade realmente quebra alguns padrões e necessita de análise diante da proposta de que o que dizem que é real pode ser apenas um contexto de treinamento ou de tratamento imersivo. Experiência. Compreende? Sim, experiência para autoconhecimento. Desbravar de crenças e processos inconscientes, digamos, diante da própria consciência que ali se manifesta. Há necessidade de entendimento, por isso ocorre para que dentro do que real, dentro do que a dimensão real, onde todos estão em processos imersivos, haja a expressão de tal consciência para a comunhão com um todo. Mais experiência. Mas, Entende? mais ou menos, porque, mas então, na nossa viagem astral aqui, nesse astro, onde nos encontramos também astros, tudo é uma experiência imersiva para o autoconhecimento dentro das nossas bolhas, não? Também. Mas há necessidade de entendimento sobre um padrão de realidade, um lapso ou um ponto de gravidade sobre um ponto de observação da realidade. Ou seja, você sentar debaixo da Torre Eiffel e ver as coisas como elas são, diante do seu espectro consciencial, diante do seu ponto de observação, e ver as coisas como são. É um tipo de projeção natural diante da realidade que você se firma no macrocosmo, mas você entrar em uma sala e ser vampirizada, sendo consumida como uma homeopatia, curando os alheios, é uma imersão proposital, um software introduzido dentro da sua realidade. Nós entendemos que isso tira um pouco do direito da individualização, mas como vocês mesmos abordam, em algum grau há escolha.
Não, inclusive, mesmo, por exemplo, nessa realidade imersiva do ser remédio homeopático de vampiro, esse começo da viagem sempre me é apresentado também. Então, teve a parte onde eu fui lá, teve toda essa introdução, era uma coisa que eu fazia. Então, para que não Dentro do que ficasse você uma vê como coisa de medo. respeito, dentro do que você vê como respeito, isso foi respeitado. E assim ocorreu de forma natural. E assim houve a Sim. compreensão. Agora eu lhe pergunto, qual a diferença de ir debaixo da Torre Eiffel e entrar numa sala e ser vampirizado? Nem, Será mesmo? Fique o ponto de eu, análise e de reflexão. eu ia dizer nenhuma, mas tem algumas diferenças, porque o da Torre Eiffel eu pude ter uma confirmação daquela realidade de consenso que eu visitei. Então, por exemplo, quando eu voltei, inclusive a gente fez essa experiência um grupo, todo mundo junto. Então a gente voltava e ia para um lugar e contava que música estava tocando lá, quais os itens do cardápio do restaurante, o preço das coisas. Então a gente voltava e confirmava itens daquela realidade de consenso que a gente visitou. E no outro caso, por exemplo, do remédio homeopático dos vampiros, quando eu voltava, eu não tinha como confirmar aquela realidade de consenso que eu visitei, ou se apenas tinha sido uma inteligência, um Tente softwarezinho, uma confirmar inteligência dentro, artificial. tente confirmar dentro do que você sente, dentro de uma consensualidade pessoal, dentro de um padrão de realidade de fatos não interpretativos. Vocês dizem que pode ser usado como teste muscular, mas antes de qualquer teste ou expressão existe esse princípio ou esse pulso. E assim se treina, e assim se vê. Estamos apenas desconstruindo apegos a realidades que nem sempre são realidades. E fica o convite, como outras propostas. Pensamos, assim refletimos, e assim compreendemos. Agradeço sua tentativa e sua abertura a uma nova proposta. Agradeço a reconstrução de uma base onde é confortável ver como tudo parte de um universo fofo. E análise. Como vocês dizem, gratidão. Gratidão. Ficou alguma dúvida? Ficou um monte de dúvidas, mas eu acho que as coisas vão se abrindo aos pouquinhos, senão ficaram Se várias não vir uma dúvidas. pode formular, linearizar. Eu estou sempre aqui. Ok, Paz. gratidão.